O Departamento de Estado dos Estados Unidos eu consigo ler daqui anunciou nesta quinta-feira que classificou o Comando Vermelho e o PCC, o primeiro comando da capital, como terroristas globais especialmente designados. O comunicado, assinado pelo secretário Marco Rubio, também afirma que os Estados Unidos pretendem designar os dois grupos criminosos como organizações terroristas estrangeiras a partir do dia 5 de junho. Diz ele, o CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntos comandam milhares de membros e orquestram ataques brutais contra policiais, autoridades públicas e civis brasileiros, destaca o texto. Sua influência e redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e para dentro do nosso país, adicionou. Eu peguei o original para vocês verem, certo. Eu acho. Certo. Certo. Já dá pra comentar, eu acho. Vamos. Já dá pra comentar. Isso aconteceu. Deixa só ver. Só nessa tela ali, deixa eu ver se tem mais alguma coisa naquele texto lá. Volta lá, por favor, pra descer. Ainda de acordo com o comunicado, o governo Trump usará todas as ferramentas disponíveis para manter drogas ilícitas fora do território norte-americano, interromper o fluxo de recursos que financiam narco-terroristas violentos. A ação tomada hoje pelo Departamento de Estado demonstra ainda mais o compromisso inabalável do governo Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas em nossa região e garantir a segurança do povo americano, concluiu o anúncio. Pode ser? Interessante. É isso. Então, tem outra thumb pra esse assunto aí? Não. Tá. não tem problema. Não tem problema não. Pede pra alguém fazer. Inclusive, pede pra alguém criar um corte que eu quero divulgar no Twitter. Onde é que estão os cortadores? Cortadores, cadê você, cara? Tá aqui não. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, mano? Cadê o corte, mano? Então, mas coisa interessante. Isso ocorreu logo, pouco depois. Eu não sei, assim, não sei muito bem a conexão, né? Mas ocorreu pouco depois aí do. O Paulo Figueiredo postou uma foto hoje mais cedo. Da ida Flávio Bolsonaro. Tava conversando com o Trump. Será que pra vencer o Lula eles estão apostando uma intervenção americana? Acho que não. Eu acho que não. Eu acho o seguinte, na verdade. A pauta que a direita tem. A direita tem uma pauta, né, pra ela, que é a pauta de segurança pública, pelo menos. Eu acho que eles têm essa pauta pra eles, né? Vamos dizer assim. Vencem, vamos dizer assim, nessa pauta. Em todas as outras eles estão atrás, porque, enfim, caso Master e Flávio Bolsonaro. Mas assim, o que eu acho, tá? A primeira coisa que a gente tem que consolidar é a raiz dessa política americana. O Marco Rubio, a gente já sabe, estabeleceu uma política de que países prósperos não exportam cidadãos. De que um país, se ele resolve os seus problemas internos, ele deixa de ser um passivo para os Estados Unidos. Sim. Então, ele chamou isso de revitalização da doutrina Monroe. Monroe, sim. Que Deus traga um terremoto nos limites das organizações do globo. Tamo junto, Amaro Froza. Froza mandou R$50. Bora! É uma tentativa dele recuperar os fundamentos essenciais da organização do Estado e da correlação de forças que existe aqui dentro do Brasil. O que ele tá fazendo é uma espécie de realpolitik. Ele tá buscando o equilíbrio dos Estados Unidos com a potência da China. Ele tá vendo a China como uma ameaça que tá crescendo cada vez mais e tá tomando aquele espaço que é próprio dos Estados Unidos, da influência americana. Né? Então ele tá adotando essa política mais realista mesmo. Mas concorda comigo que ele tá atuando na política brasileira justamente porque ele vê isso como um pré-requisito para manutenção social? Sim, por exemplo, para a gente ter políticas que sejam políticas de longo prazo, a gente não pode ter uma força estrangeira, não é estrangeira, né? Mas uma força, uma narcoforça atuando sobre o território brasileiro. Sim. Eu acho que é isso mesmo.
Nesse sentido, inclusive, o Marco Rubio, ele é um na minha opinião, né? O Marco Rubio é um dos grandes conservadores americanos aí desses tempos, assim, um exemplo, assim, eu acho que se for ficar no futuro com exemplos conservadores dos Estados Unidos, o Marco Rubio tá de longe ali. Na política dele, ele tem uma concepção muito boa quando ele tava começando, tipo, para o poder americano, a manutenção do poder americano na região, e para não subjugação do país. A China, que ele vê isso como perigo, ele vê a China como um perigo, como um país que quer dominar, né, de fato, e ele tá adquirindo ali o espaço, essa revitalização que você falou justamente da doutrina Monroe, né? E a doutrina Monroe, inclusive, é o exemplo que na maior parte da teoria política aí o pessoal dá, né? Para falar dessa política dos grandes espaços, né? Que chamam essas das zonas de influência e tudo mais, né? E o Brasil... Eram 3 as grandes zonas de de influência. Que Deus traga um terremoto nos limites das organizações do globo. Claudinho mandou R$50 e disse: Vamos, galera, não tem outra coisa pra assistir hoje, não. 250, bora, acelera. Vamos ver aqui o que tem. Ó, eu vou ser muito claro, tá? Sobre a questão americana. Pra mim, a questão americana tem 2 facetas. E vê que faz muito sentido. Realmente atrapalha os Estados Unidos. Sim. A forma como as organizações criminosas estão se colocando e exportando a tal ponto que o Brasil chegou a receber da Europa a classificação de narco-estado. Sim. Então isso é extremamente preocupante. Sim. E isso chega nas gangues americanas, as armas brasileiras chegam nos cartéis mexicanos, Sim. chegam inclusive na Venezuela. Sim. E eles criam estabilidade na região. O narcotráfico, ele se desenvolveu como uma força hoje, tipo, é um negócio... Como é que começa, né? Primeiro que o narcotráfico é um contrabando de drogas. Contrabando sempre existiu aqui nessas regiões aqui da América Latina, né? E aí, ao acréscimo de drogas, aqui é um tipo de mercadoria que, dada a proibição, né? Que se imaginou que a proibição ia cortar, né? Essas questões, mas só aumentou. Aumentou muito o risco, né? E aumentando o risco, aumentou muito o valor agregado que se deu aos serviços relacionados a esse mercado de drogas, né? O que aconteceu no México e tudo mais. E como aumentou esse valor agregado, eles ganham muito dinheiro vendendo droga. E aí, quando ganha dinheiro, compra arma, compra tudo, e aí desafia cada vez mais os estados. É isso que aconteceu, essa história do narcotráfico, basicamente, aqui na América Latina. E é uma força que, evidentemente, tem aparatos análogos aos de qualquer estado, análogos não, idênticos aos de qualquer estado, do ponto de vista da realidade, tem exército, tem as questões todas, tem legislação praticamente, né? Pode não ser exatamente seguir a mesma forma, a Constituição e tudo mais, mas tem que de facto, noção de fato aí, atualidade é realmente um outro estado e tem conexões também com funcionários do estado, infiltram pessoas no estado, decidem, se contrapõem a eles. Então assim, o que existe nessas questões aí é um estado de guerra. É um conflito interno, pode reconhecer ou não, mas é um estado de guerra, entende? Que existe aí de fato. E eu acho ali que há um esforço quase que natural, que é a segunda tendência, que subsiste na forma dessa iniciativa, que é a de impedir que a esquerda ganhe poder. Porque hoje, o que acontece? Veja como é complicado. Você tem uma força política com dinheiro atuando para interferir nas relações brasileiras. Atuando para interferir em como o Brasil conhece, por exemplo, suas leis penais. Sim. Então eles têm interesse que certos crimes não sejam coibidos. Sim. Só que eles são 30 mil pessoas. E bandidos no país tem muito mais. Sim. Então eles têm que criar uma estrutura que funciona em todo o Brasil e que coloca as condições que todo o Brasil vai lidar com o crime. E na prática, eles são 30 mil pessoas. Sim. Então, assim,
o tamanho da estrutura que você precisa criar, e aí você precisa criar alguém na universidade para justificar esse tipo de ação. Você precisa criar alguém numa repartição pública para limitar efetivamente a ação da polícia. Você precisa criar alguém no Ministério Público. Você começa a criar uma estrutura que se apossa do Estado como um todo para resolver um problema local. Sim. Por quê? Porque os custos, os benefícios são concentrados e os custos são difusos. Sim. E isso torna, aos poucos, o Brasil ingovernável. Sim. Porque essas pequenas pressões, elas colidem com aquilo que poderia ser feito para a sociedade ser melhor. Sim. Mas vamos de play. E o interesse que o Marco Rubio tem, né, no desenvolvimento, né, vamos dizer assim, das nações que são aliadas dos Estados Unidos é uma coisa muito simples, né? Não é uma benevolência, não tem que... os Estados Unidos é benevolente, tudo de bom, maravilhoso. Pode até ser para muita gente, mas enfim. O interesse aqui é o interesse para a própria manutenção do poder americano. Há uma conjunção, né? Uma junção de fatores que faz com que o desenvolvimento dos países da América Latina, e aí com destaque, aí ele coloca também de outros países, ele fala de Japão, que já é um país desenvolvido, né? Coreia do Sul, Austrália, né? Ele fala aí também como é da Índia e do Brasil, no hemisfério sul. É de interesse dele que esses países prosperem junto dos Estados Unidos. A prosperidade dos países é um interesse porque esses países precisam... Os Estados Unidos não pode ficar simplesmente, vamos dizer assim, igual... essa reclamação, inclusive, que vem com a OTAN, né? Os Estados Unidos simplesmente dá dinheiro e é mal do orçamento e faz tudo, e defende, faz tudo e o resto não faz nada. Não, a gente precisa que vocês, nossos aliados... sejam capazes de defender a si mesmos, sejam capazes de ter um bom exército, sejam capazes de ter uma economia robusta que não esteja sujeita à influência desta potência que não nos interessa, que é a China, do ponto de vista do Marco Rubio, né? É essa a principal questão. Então, aí a questão, né? Vai cooperar ou não? A gente sabe agora, o pessoal está indo atrás de... Qual é que deu com Cuba? Eu não sei o que deu com Cuba agora. Deram 100 milhões lá pro pessoal, né? Mas não derrubaram ainda nada, não sei o que aconteceu do governo. Sério que a gente o Marco Rubio, ele trata a América Latina como um problema de primeira ordem. Sim. A importância que ele tá dando para a América Latina me indica que ele vai tentar uma tomada em Cuba. Sim. Ele vai tentar encerrar... Porque o que acontece? Na verdade, o Rubio, ele tem uma tese que emana do Brasil, da Venezuela e de Cuba toda a estabilidade na região. Ele tá certo. Ele tá certo. Então, assim, pra ele precisa resolver e transformar a administração desses países como alinhada aos Estados Unidos. E alinhada a longo prazo. Sim. Alinhada a longo prazo, esse é o principal. Não é uma coisa pontual, por exemplo, que foi na ditadura, essas coisas todas. É um alinhamento de longo prazo, ou seja, é criar bases sociais. Projetos em comum. Sim.